Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência aqui na nossa disciplina de arte e design, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da Gestalt, tá? Eu vou colocar os slides aqui e a gente continua a partir deles, tá? Bom, então dando sequência aqui, agora com os slides, Gestalt, né, ela tem a origem da palavra em si, ela tem uma origem alemã e ela quer dizer forma. Então, de certa forma, quando isso começou a ser estudado, ele trata a psicologia da forma, né? Como a gente entende uma forma, como o ser humano identifica uma determinada forma, tá certo? Então, em princípio, a gente pega uma parte lá da psicologia e traz para a questão de artes, né? Para a questão de design, para a gente entender como é que nós, seres humanos, entendemos, como que a gente visualiza as coisas, como é que a gente monta as coisas dentro do nosso cérebro, como é que ele entende, através da visão, a forma que a gente está enxergando, tá? Então, Gestalt, né, o estudo, como eu falei lá da psicologia, né, ele estuda como é que nós vemos essas formas, como é que a gente identifica isso de maneira visual. E um dos princípios é que a gente consegue enxergar vários objetos como a totalidade e dependendo de como eles ficam dispostos, da maneira com que eles são mostrados para a gente consegue ter uma informação separada deles. Aqui, nesse caso, se vocês olharem para o lado, a gente tem uma imagem. Essa imagem é conhecida como vaso de Rubim. Esse vaso de Rubim já é um exemplo para a gente entender como é que a gente consegue compreender essas formas. Aqui, muita gente vai conseguir olhar e enxergar um vaso, mas muita gente de cara olha e enxerga dois rostos, né? Um de frente para o outro. Então isso aqui, quando a gente entende isso, que a gente é colocado um estímulo para ver os dois rostos e já disse que é um vaso, na nossa cabeça já não consegue muito dissociar isso, já não consigo mais separar que aqui é o rosto e que aqui é vaso. Toda hora que eu olhar para essa imagem, ela vai estar me dizendo que é um rosto e um vaso, um rosto e um vaso. O meu cérebro não vai conseguir separar essa informação. Não dá para eu falar que só estou vendo o rosto ou que só estou vendo um vaso. Então, a partir do momento que eu recebi esse estímulo, eu já identifico essa forma aí de uma forma mais ambígua. Então, não é só mais vaso e não é só mais rostos olhando um para o outro. Então, a Gestalt, ela estuda isso. Ela estuda como a gente compreende a imagem, como a gente compreende a forma e por aí vai. E dentro da Gestalt, tem alguns princípios que a gente vai estar estudando, mas uma das principais questões é que a gente não vê de maneira separada a maioria das questões, a gente vê elas como um conjunto, né? Como eu falei um pouquinho antes. Aqui nesse caso, de cara a gente consegue enxergar um quadrado formado por essas por esses quatro círculos aqui, né, com os cortes, e está formando um quadrado. Mas eu não consigo só enxergar, se eu olhar só para esse item, eu não consigo só enxergá-lo, eu estou vendo o quadrado formando por eles todos. Então, esse estudo foi feito em cima dessas percepções que nós temos. E aí foi definido algumas leis, né, alguns princípios da Gestalt. Esses princípios são a pregnância, a unidade, a segregação, proximidade, similaridade, continuidade, fechamento e unificação. Eu vou passar por cada um deles e vou explicando como é que eles funcionam. E isso tem muita aplicação no que a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente estiver construindo o site, quando a gente for construir alguma peça aqui, tipo um cartaz, um folder, ou até o design de um software. Então tudo isso a gente pode utilizar essas leis para tornar mais agradável para quem está olhando, para quem está visualizando aquele software, aquele site, ou aquele folder, seja o que for que a gente puder visualizar, de uma forma mais agradável, de uma forma mais harmônica, né? Que fique mais fácil para o nosso cérebro entender e chamar a atenção também, né? Então vamos tratar aqui o primeiro, que é chamado de pregnância. A pregnância, ela tem como princípio dizer que a simplicidade é mais fácil.
Tudo que for mais simples é mais fácil para que o nosso cérebro interprete de maneira mais rápida, mais clara e sem ficar brigando, uma auto-briga dentro da nossa cabeça para tentar identificar aquela forma. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, os círculos aqui dos Jogos Olímpicos, né, que tem a representação de cada um dos continentes e tal. A gente bate o olho, a gente enxerga os círculos já na sua simplicidade, a gente não precisa ficar tentando identificar o que significam, como eles se juntaram. Então, não fica fácil para a gente chegar. Então, esse aqui é um princípio da pregnância. Vamos ver agora um exemplo de uma pregnância que é chamada de baixa. A gente define como pregnância baixa e pregnância alta, né? Então, quanto mais baixa, mais difícil para a gente entender. Quanto mais alta a pregnância, mais fácil para a gente ter o entendimento do que aquela imagem, do que aquele objeto significa. Nesse caso aqui, foi uma propaganda, né, que foi vinculada há algum tempo atrás. Então, quem conhece, quem já visualizou, seja pela TV, pessoalmente, uma favela, né? Então, a gente identifica a favela, mas a gente não consegue identificar uma casa separada da outra, a gente consegue ver um conjunto. Então, é difícil para que a gente tenha um entendimento de maneira separada de uma determinada casa aqui. E a propaganda usou esse princípio, né, de que é uma coisa muito confusa para visualização e jogou esse ponto que a gente fala que não temos uma referência muito exata de como é viver numa favela, de como é conviver numa favela, tanto que, se vocês observarem o texto aqui na parte de baixo, olha, ele fala: seu descaso é tanto que nem reparou que a imagem está de cabeça para baixo, né? Então, foi uma maneira de chamar a atenção. Agora, a partir do momento que eu falei isso, de que a imagem está de cabeça para baixo, provavelmente vocês estão inclinando a cabeça para tentar identificar se a imagem realmente está de ponta cabeça, já está realmente virada. Então, é uma situação que foi utilizado um princípio da pregnância para chamar a atenção na publicidade, né? Nesse caso aqui. Vamos ver agora um de alta pregnância. Isso aqui é uma propaganda da Citroën que fala sobre carro elétrico. Então, de cara, a gente pode fazer associação muito fácil. Então, aqui a gente já associa que isso é uma tomada e, por consequência, também a gente consegue identificar que aqui é um carro, né? A gente consegue identificar que tem os dois pneus aqui, tem a lateralzinha aqui do carro, já tem uma visualização, né? Um conceito pré-concebido de que a gente já visualiza um carro aqui. Então, ele utilizou esse conceito que todos temos de carro e de tomada e utilizou essa junção para fazer uma propaganda e tornou-se uma pregnância alta, né? Então a gente identifica de cara, é como os círculos olímpicos lá no começo, é fácil de identificá-los. Agora vamos para o outro princípio, que é o princípio da segregação, né? O princípio da segregação fala que num conjunto de imagens, né, a gente consegue evidenciar determinados objetos, né? Mesmo que eles estejam sobrepostos, a gente consegue identificar. Aqui a gente tem um elefante, né? Dentro do elefante, aqui na imagem do elefante, já temos um cavalo, já temos um cachorro, depois aqui um gato, um rato, tem um macaco aqui. Então, isso daqui a gente consegue enxergar, né? A segregação, a gente consegue enxergar um objeto separado do outro, sem ter aquela confusão de ter que juntar tudo dentro da nossa visualização para conseguir enxergar uma coisa específica. E esse princípio da segregação ele é bastante utilizado também em publicidade e propaganda. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Essa propaganda da Ariel, né? Que a Ariel trabalha com produtos de limpeza, né? Tem até um produto que é para clareamento de roupa, essas coisas. Olha, eles usaram esse princípio, né, da segregação. A gente tem aqui, olha, lâmpadas que são aquelas lâmpadas de amarelas, e aí ele colocou um poste com a lâmpada branca aqui só para fazer a segregação. Então, ou seja, a gente consegue visualizar com mais ênfase o que está separado, o que foi colocado em evidência. Então esse é um princípio da segregação. Então o que eu quero dar de ênfase, o que eu quero dar um maior peso em determinada imagem, em determinada composição, seja do site, seja de um software, seja de uma publicidade, uma propaganda, de um folder. O que eu quero mais dar evidência é o princípio da segregação. A gente coloca objetos iguais e dá ênfase em um determinado. Então esse é um princípio da segregação. Agora para o princípio da unidade. O princípio da unidade ele trata que
o objeto começa em si e termina em si mesmo. Ou seja, quando a gente vê um círculo, a gente está vendo um círculo, não estamos vendo outra representação daquele círculo, né? Aqui tem a imagem de uma cadeira. Mesmo ela sendo composta por vários desses pedacinhos de madeira, a gente não faz a dissociação desses pedacinhos de madeira. A gente enxerga a cadeira como um todo. Então, esse é o princípio da unidade, né? Então, tudo que estiver formando um objeto, independente de ser pequenas partes ou grandes partes, ele vai começar a encerrar em si mesmo. Ele não tem nosso cérebro não tem que fazer a interpretação das partes para juntar esse conjunto, para criar esse conjunto. Aqui um outro exemplo, né? A gente vê essa peça publicitária e aqui de cara a gente já consegue, mesmo sendo objetos, né, de conjuntos diferentes, né, a gente consegue enxergar aqui como sendo uma asa que está para a pessoa. Primeiro a gente enxerga a asa, bate o olho, enxergamos a asa, para depois a gente começar a fazer essa separação. Então, o princípio da unidade unificou, né, objetos que têm um mesmo significado para dar essa ideia dessa asa colocada aqui nesse mergulhador. Então, esse é o princípio da unidade. Depois nós temos o princípio da proximidade. O princípio da proximidade, ele diz que quando os objetos são parecidos em cor ou em formato, se eles estiverem únicos, se eles estiverem unidos, a gente primeiro identifica a forma global para depois começarmos a fazer a identificação do objeto, dos objetos menores que estão compondo essa imagem. Então aqui a logomarca da Unilever. A logomarca da Unilever, ela é formada por vários itens, mas primeiro a gente está enxergando o U. Então juntou várias peças, pequenos objetos para fazer a formulação do U. Ela, em comparação com a anterior, que é o da unidade, a diferença é que na unidade a gente tem os objetos parecidos um com o outro para formar a imagem. Já no da proximidade, os objetos eles parecem um com o outro, mas são distintos, mas os formatos que eles têm, a forma com que eles foram feitos. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem mais formas arredondadas do que formas pontiagudas ou retas para formular a imagem. E eles colocados dispostamente de maneiras próximas uma da outra, a gente formula o conjunto e não a unidade desse conjunto dentro da nossa cabeça. Aqui um outro exemplo, que é um sorriso, né? Primeiro a gente vê o sorriso para depois ver o objeto, que aqui foi uma propaganda da Coca-Cola, né? Então juntou vários objetos para a gente fazer um único, criar um conjunto e esse conjunto ter uma similaridade próxima e a gente conseguir identificar um separado do outro, mas olhando como um todo a gente consegue identificar o sorriso. Então, o princípio da similaridade, ele é bem próximo ao anterior também. O que ele faz? Ele dispõe objetos parecidos um do outro e a gente consegue enxergar o objeto parecido como um conjunto, separando do outro. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver primeiro o conjunto de quadrados e círculos. Então a gente enxerga a coluna de quadrado, a coluna de círculo, quadrado, círculo, mas para depois a gente começar o processo de identificação que se a gente pegar pela linha fica mais confuso para a gente entender. Quadrado, círculo, quadrado, círculo, quadrado, círculo. Primeiro a gente junta em conjunto. Então todas as imagens que a gente tiver com vários objetos, a gente tende a agrupar os objetos que são parecidos um com o outro, e esse é o princípio da similaridade. Juntar o que é parecido, independente de estar num amontoado de imagens, a gente junta os que são parecidos e tenta formular uma sequência dentro da nossa cabeça, tenta formular um conjunto que diz que a gente tem que fazer aquela separação. Então esse é o princípio da similaridade. Aqui a gente tem na utilização da propaganda. Então utilizou-se, né, aqui o fundo é uma mesa de bilhar e utilizou bolas de bilhar, de sinuca, para formular, né? São iguais em formato e parecidas em cor, utilizaram para fazer essa formulação
da garrafa aqui, da garrafa não, da caneca de cerveja. Então usou essa similaridade entre esses objetos para formar um objeto maior, que é a caneca aqui de chopp, cerveja. Depois a gente tem outro que é o da continuidade. O da continuidade, geralmente ele utiliza uma linha para fazer com que o olho da gente siga essa linha. Então é impossível olhar para essa logomarca, a hora que eu olho para a logomarca, não começar aqui e finalizar aqui. Então essa linha que cortou esse H, ela faz com que o nosso olho comece aqui e vá até o final. Então quando existem linhas dentro de imagens, uma tendência nossa é de pegar o começo dessa linha, identificar um começo para ela e ir até o final. Olha aqui, por exemplo, esse daqui. A gente pega essa linha e a gente tem a tendência a finalizar ela aqui. Depois a gente observa, né, o que trata a propaganda, acaba que sendo interessante, utilizou esse princípio, né, da continuidade. Aqui é provavelmente uma empresa que trabalha com educadores físicos, né, os coaches físicos aí. Então mostra que antes a pessoa vai estar com o abdômen dilatado, né, tá com a barriguinha aí, e depois que entrou com eles, né, que tratou com eles, a barriga já é ao contrário. Então utilizou aqui o princípio da continuidade para fazer uma propaganda bem bacana, bem interessante. Um outro exemplo aqui, olha, outra questão. Não tem como a gente não olhar para o início da linha e não percorrer todo um processo. Veja que aqui a gente deixou de ser só uma linha, colocou aqui a montanha russa, e o nosso olho ele tende a pegar isso, fazer esse processo que a linha está esticando, que a linha está contornando, e fazer todo esse processo. Então às vezes é interessante você fazer numa peça publicitária, por exemplo, que você quer dar mais ênfase, você usar essa estratégia da linha. Você começa uma linha e vai e finaliza no ponto que você quer que dê mais ênfase, que é mais importante para você destacar ali naquele cartaz ou naquele folder, a linha finalizando nesse ponto. Então a pessoa vai olhar para a linha e vai parar onde a linha estiver finalizando, e aonde que você deu o maior ênfase no que você quer mostrar naquela peça publicitária, naquele cartaz, seja no que for. O outro princípio é o princípio do fechamento. O fechamento diz que o nosso cérebro tende a completar as imagens independente delas estarem completas ou não. Aqui a gente bateu o olho, já identificou que é uma caneta. Mesmo estando faltando o corpo da caneta, a gente tem a identificação de que a tampa da caneta com a ponta da caneta, o cérebro nosso já interpretou que isso daqui existe, alguma coisa aqui nesse ponto. Então isso é usado bastante em logomarca, né, para a pessoa olhar na logomarca e já fazer a complementação dessas informações. Eu coloquei algumas aqui, vamos dar uma olhada. Olha aqui, por exemplo, nessa logomarca aqui, a gente completa a cabeça aqui do urso, né, do panda. A gente faz a complementação da cabeça aqui, independente de ter linha ou não. No mesmo caso aqui, a gente completa ele. Aqui da Fórmula 1, né, a complementação dela, a gente identifica aqui já o 1 aqui. Aqui na logo da FedEx, a gente vê que olha, eles utilizaram esse princípio do fechamento para construir uma seta aqui dentro, na junção entre o X e o E. E por aí vai, a gente tem vários exemplos nesse sentido. Então, são esses princípios lá da Gestalt que às vezes a gente passa despercebidos por eles, mas eles estão em todos os lugares. A gente nota que agora, a partir de agora, vocês vão começar a notar isso com mais facilidade. Ver uma propaganda na TV, na internet, seja onde for, vocês vão ver que algumas desses princípios vão estar sendo aplicados em muitos lugares. Mais à frente, a gente vai estudar essa Gestalt com mais profundidade, analisando os sites. A gente vai conseguir olhar para os sites e identificar, olha, aqui foi utilizado o princípio do fechamento, aqui foi o princípio da unidade, da unificação, e vamos conseguir identificar o que fica mais agradável para ser colocado em um determinado site e o objetivo daquele site. Então esses princípios são bem importantes para a gente fazer um design bem agradável para visualização, ou chamar a atenção para algo que dê
deva ser chamado a atenção. Um outro princípio que a gente tem é o da unificação. O da unificação diz que a gente tende a juntar num único objeto objetos menores que tenham um peso igual, que eles sejam próximos um do outro, a gente junta tudo num conjunto só. Aqui a gente tem uma mandala, por exemplo. A mandala, a gente tem vários itens que vão compor essa mandala, mas a gente não fica olhando a partezinha da mandala. A gente olha a mandala como um todo, o objeto como um todo. É o mesmo caso aqui. A gente tem vários desses quadrados aqui, mas a gente acaba aqui enxergando um quadrado só. Não fica separando eles aqui. Então, esse é o princípio da unificação. Aí existe a unificação que a gente pode colocar mais perfeita, menos perfeita, que aqui nesse caso a gente consegue ainda enxergar o quadro. No entanto, a gente tem essas duas falhas aqui no início, mas não deixamos de enxergar um quadrado aqui. Então, esse quadrado ele está com uma unificação baixa, no entanto, a gente consegue fazer essa identificação. Já aqui, a gente tem uma unificação alta, né? A gente não tem uma dissociação de um determinado elemento para enxergar como um todo. Aqui na propaganda, vejam a unificação, como é que ela foi utilizada. Então, várias roupas, né, penduradas aqui em uma arara. A Renault, né, nessa propaganda aqui, deu para identificar aqui que nós temos um carro aqui atrás. Tá? Ela não está com a unificação muito alta, mas utilizou a unificação. Então a gente vê um carro aqui, olha, o carro todo de amarelo aqui, fazendo essa sequência do carro, aqui o pneu do carro. Então ela usou esse princípio da unificação da Gestalt para fazer essa propaganda. Claro que a gente vai ter mais exemplos, né? Na apostila que eu deixei lá para vocês tem outros exemplos além desses daqui, e a gente vai estudar algumas peças publicitárias para que a gente tenha uma melhor fixação desse conteúdo. Eu vou passar alguns cartazes para que vocês façam análise. Eu acho que vai ficar interessante para vocês fazerem e identificarem, começarem a separar essas técnicas que são utilizadas dentro do design para criar coisas mais agradáveis para visualização, né? Então, concluindo aqui, a Gestalt, né, ela é um estudo da psicologia, mas com muita coisa da psicologia a gente traz para o mercado de trabalho, traz para a propaganda, traz para vários outros ramos de conhecimento, de trabalho, e ela é muito importante para esse contexto nosso de estudo do design, né, que a gente vamos trabalhar bastante ainda com a questão de cores, né. Cores é uma das formas para a gente fazer utilizar os princípios da Gestalt, né. Então você colocar mesmo de maneira separada num ponto da imagem, no outro ponto, mas cores iguais, então a gente já dá uma ideia de junção ali, de conjunto. Tem vários princípios que a gente vai colocar, né? A simetria, harmonia, desarmonia, vários princípios que a gente pode utilizar dentro dessas leis da Gestalt, né? Desses princípios da Gestalt, para produzir materiais interessantes, né? Produzir materiais agradáveis para que a gente possa visualizar, tá certo? Bom, basicamente é isso por hoje, tá? Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem a respeito disso e a gente volta a se falar numa próxima aula aí, tá certo? Abraço para todos e até mais.